Graça e paz, irmãos. Nós estamos dando início à nossa gravação da nossa transmissão ao vivo. E nós vamos orar pedindo ao Senhor a ajuda do Senhor para esse tempo, para que Ele, com a sua graça, nos permita adorá-lo, meditar na sua palavra, buscar a sua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa hora e queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor nos auxilie a fazer a tua santa e bendita vontade. O Senhor nos encha de sabedoria, papai, para meditarmos na tua palavra. E o Senhor Espírito Santo está conosco aqui. Faça fluir e ministre tudo que necessitamos da parte de Deus para as nossas vidas. Revela Jesus por meio da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Céu, além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume de um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. A quem tenho eu no céu, além de ti. Terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Disposto a morrer por ti e construirei no cume de um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e da
Estou apaixonado. Estou. O que fazer? Pra onde ir? Se tanto tem as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se tanto tem as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Amém, irmãos? Nós vamos ler as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós estamos organizando as nossas mensagens assim, né? No Evangelho de Mateus, nós estamos expondo as Escrituras. O Evangelho de Mateus, uma mensagem no Evangelho de Mateus, né? No Novo Testamento. Outra mensagem no livro de Gênesis, onde nós estamos vendo também o Espírito da Palavra no livro de Gênesis. E intercalando esses dois temas, nós estamos estudando também a respeito da cura interior, da psicologia bíblica, o que é que Deus tem que estar falando conosco, o que é que Deus tem falado conosco a respeito das questões da nossa alma, né? E no último estudo que nós tivemos sobre Mateus, nós estudamos Jesus Cristo, o filho de Davi. E hoje nós vamos começar a estudar sobre Jesus Cristo, o filho de Abraão. Por que é importante essa nomenclatura? Por que é importante esse entendimento de Jesus como filho de Abraão? Para tanto, vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia, ou seja, das gerações de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi e filho de Abraão. E hoje nós vamos meditar sobre por que Jesus era o filho de Abraão, qual a importância dele ser conhecido também como o filho de Abraão e que aplicações práticas para a nossa realidade como crente hoje isso tem para que no nosso entendimento, para que a gente possa ficar mais esclarecido a respeito do filho de Abraão. Jesus como filho de Abraão, o que isso tem a ver conosco, com a nossa fé? Vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir a ajuda dele. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa hora e pedimos ao Teu Espírito, que o Teu Espírito nos ilumine, Senhor. Nos ilumine para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento. Dá-nos capacidade de compreender o Senhor, Pai. E a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. A gente naturalmente começa com uma pergunta, né? Jesus é o filho de Abraão. E por que dessa necessidade dele ser compreendido como filho de Abraão? Por que dessa necessidade?
Por que é tão importante essa afirmação da descendência de Jesus como filho de Abraão? Vocês sabem que Abraão foi o patriarca, né, da nação de Israel, que Deus chamou no capítulo 12 de Gênesis. A Bíblia diz que o Senhor disse, ora, o Senhor apareceu para Abraão e disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, te engrandecerei, farei notório o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão é o patriarca, né, da nação de Israel. A partir dele, né, ele gera Isaac, o filho da promessa, e o Isaac gera Jacó, e Jacó gera, então, os 12 filhos de Israel, né? Os 12 anciãos de Israel, da qual nasce a grande nação eleita do Senhor, a nação de Israel. Então, a gente, tendo isso em mente, por que é importante? O Messias, irmãos, ele tinha que ser da descendência da casa de Davi. Nós vimos todas as aplicações que isso tem, as implicações e as aplicações que tinha a respeito do Messias, de Jesus ter vindo de Davi. E hoje nós vamos ver a respeito das implicações que tem a ver com dele ter vindo como descendente de Abraão. Então a gente percebe aqui, por exemplo, no versículo 6, na genealogia de Jesus Cristo, versículo 1 diz: genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi e o filho de Abraão. Agora o versículo 6, né, mostra Jessé gerou o rei Davi, o rei Salomão. Então mostra a linhagem dele de Davi, vindo de Davi. E agora no versículo 16, diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus, que se chama o Cristo. Então, aqui está declarado que o Messias viria da descendência de Davi, né? Nós já entendemos essa questão no outro vídeo, né? Mas da descendência de Abraão também. E aí o livro das gerações, né? As atas escritas lá das gerações, né? O livro da genealogia, da árvore genealógica, da árvore das gerações dele, né? Quem foi os seus pais, os seus avós. Então vai dar em Abraão, né? Vai dar em Abraão. O versículo 17 diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, e desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio até o Messias são 14 gerações. Então eles contam certinho, 14 gerações, desde Abraão, passando por Davi, passando por exílio, até chegar em Jesus Cristo. No capítulo 3 de Lucas, que eu queria que a gente lesse também, Evangelho de Lucas, capítulo 3, eu queria que a gente lesse junto. Nós vamos estabelecer a base teológica e o argumento, para depois nós, nesse primeiro momento, nós vamos ver teologicamente a importância, e depois nós vamos ver as aplicações práticas para a nossa vida, né? No capítulo 3 de Lucas, versículo 31, diz o seguinte, versículo 31, do capítulo 3. Eliaquim, filho de Melá, Melá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Então a genealogia de Jesus aqui, né, pelo lado de Maria. Enquanto Mateus, na genealogia de Mateus, vem, irmãos, pelo lado de Maria, lá em Mateus, aqui nessa genealogia, aliás, quando na genealogia lá vem pelo lado de José, aqui vem pelo lado de Maria,
né? A genealogia de Lucas é pelo lado de Maria. Agora, de qualquer maneira, Maria e José eles eram parentes distantes, porque eles eram da mesma tribo, né? A tribo de Judá, né? Então, eles eram assim, né? Como que fosse primos lá, primos terceiros, né? Primo quarto, então, era todo mundo da mesma tribo, porque quando o judaísmo começou a ser reestruturado de novo, depois do cativeiro na Babilônia, eram organizadas pelas casas, pelas tribos. Então, assim, as tribos não podiam casar entre outras tribos mais, depois do cativeiro da Babilônia. Quando houve a restauração do templo, quando houve a restauração dos muros, foi organizado, então não podia casar fora da tribo, porque tinha que dar continuidade à tribo e dar continuidade à herança. De qualquer maneira, José e Maria eram parentes, eles eram aparentados, né? E aqui no versículo 31 e 32 diz assim: Eliaquim, filho de Melá, Melá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Então a genealogia de Jesus por Davi aqui é contado por Natã, um dos filhos de Davi que chamava Natã, né? Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, e este filho de Selá, filho de Nasson. Então, eu estou lendo aqui o versículo 32 para mostrar, né, Davi, que Jesus era a raiz de Jessé, o descendente de Davi. Eu quero ler ainda com vocês, isso aqui tem que ficar muito claro que Jesus, ele é descendente da casa de Davi e descendente, meus amados irmãos, descendente de Abraão, né? Davi era descendente de Abraão, Jesus é descendente de Davi, tanto por um lado, tanto pela casa paterna, Jesus era descendente de Davi, como pela casa materna, Jesus também era descendente de Davi. Né? Ele era da tribo de Judá e da casa, e não só ser da tribo de Judá, é uma questão importante, é que ele era da casa real por ambos os lados. Ambos os lados eram descendentes de Davi. Eu quero ler com vocês o versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, e era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Então é interessante o seguinte, que em Mateus, José é filho, né, de Jacó, né? José é filho de Jacó. E aqui ele era filho de Eli. Algumas observações a gente tem que fazer. Primeiro, que filho nem sempre significa o descendente direto, o filho que é filho do pai, mas às vezes o filho que é filho do avô. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Outra coisa interessante aqui é que o nome do pai de José muda aqui na genealogia. Por quê? Porque havia uma coisa chamada lei do levirato. O que era a lei do levirato? A lei do levirato era o seguinte: quando uma pessoa não podia ter filhos e morria sem ter filho, o irmão dele tinha filhos, casava, o irmão dele casava, era obrigado a casar com a viúva, com a cunhada viúva, era o resgatador, era o parente mais próximo, ele tinha que resgatar aquela viúva e suscitar a descendência do irmão dele. Então o que acontece? Tanto Jacó, né? Jacó quanto Eli, eles eram irmãos. Um dos dois, né? Na verdade, o Jacó tinha morrido, né? Tinha morrido, e Eli tinha suscitado a descendência do seu irmão. E por isso que aqui na genealogia de Lucas, o nome do pai aparece diferente, porque na verdade era o pai adotivo de José. Lucas traça por esse lado a genealogia, enquanto Mateus traça pelo outro lado a genealogia. Dito isto, nós temos que pensar o seguinte: por que era tão importante que Jesus
fosse filho de Abraão? Essa pergunta precisa ser respondida, né? A gente tem que entender o seguinte: Jesus, ele precisava ser da linhagem de Abraão, porque primeiro ele tinha que mostrar que ele era descendente carnal, judeu de judeus, além de ser descendente de Davi, ele tinha que ser judeu de judeus, da casa real e descendente do patriarca Abraão. Ele tinha que ser descendente direto, primeiro por uma questão biológica. Uma questão biológica, ele tinha que ser o descendente biológico de Abraão. Então, o Messias, ele tem que ser necessariamente descendente direto, descendente biológico direto do patriarca Abraão, assim como ele tinha que ser descendente biológico direto do rei Davi, ser da casa de Davi. Mas a coisa mais importante espiritualmente nisso tudo aqui, irmãos, é o seguinte: é que ele não tinha só que ser descendente biológico direto de Abraão, assim como descendente biológico direto de Davi. O Messias tinha que ser o descendente espiritual, no propósito eterno de Deus, no conselho eterno do Senhor. O Messias tinha que ser o descendente espiritual. Vamos lá para Gênesis capítulo 22. Eu quero que você leia comigo Gênesis 22, e a coisa vai começar a ficar muito profunda a partir de agora, né? Uma vez que nós estamos situando a genealogia, nós vamos entender certas implicações teológicas muito sérias aqui. Gênesis 22, de 16 a 18. Vamos ver as implicações teológicas muito sérias aqui, irmãos. Então o Senhor fala assim: o 15 diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei. A tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele é o descendente singular de Abraão. Jesus é o descendente singular de Abraão, tá? Singular de Abraão. É interessante que a palavra descendente aqui, irmãos, tzerá é a palavra no hebraico, tzerá, não fala aqui em descendentes no plural, de maneira nenhuma. Aqui no hebraico, se fosse no plural, seria tzeraim, descendentes, mas não é. Aqui é tzerá, a tua descendência ou o teu descendente. Está falando de um descendente. Aí, vamos ler de novo, a partir dessa perspectiva. Deveras abençoarei e certamente multiplicarei. E a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E aí, se fosse traduzir literalmente, seria: o teu descendente possuirá a cidade de seus inimigos. E nele, no teu descendente, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, como eu disse, a palavra aqui é tzerá, o teu descendente. O teu descendente. Literalmente, esse que é da tua semente. Este que é da tua semente. Tzerá.
o teu descendente. Interessante que o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Gálatas 3, versículo 16, Paulo vai comentar esse texto aqui. Vai comentar esse texto aqui. Gálatas 3, versículo 16. Vamos lá para Gálatas 3, versículo 16. Aqui Deus não estava falando, irmão, da descendência enquanto coletivo. Deus não estava falando coletivo. Ele estava falando do descendente de Abraão. Que todas as nações da terra seriam abençoadas no descendente de Abraão. Vou ler mais uma vez, 22, versículo 16 de Gênesis, diz assim: Jurei por mim mesmo, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e multiplicarei o teu descendente como as estrelas do céu, e como a areia da praia que está no mar. E o teu descendente possuirá as cidades dos seus inimigos, e neles serão benditos todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Né? Aqui diz na tua descendência, né? Na nossa tradução do português, mas literalmente no hebraico diz no teu descendente. Então veja que a bênção de Deus sobre todas as nações na terra é sobre o descendente e não sobre a descendência. Não é por causa, e isso aqui eu quero deixar muito claro, eu estou falando da implicação espiritual, a implicação no propósito eterno de Deus, no propósito do Senhor no céu, de que o mundo seria abençoado por causa do descendente. Quem é o descendente? O Messias. O Messias. Por causa do descendente, todas as nações seriam abençoadas. Em Gálatas 3, versículo 16, olha o apóstolo Paulo comentando esse texto. Ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E aí Paulo, como conhecia o hebraico, porque vamos lembrar que há mais de 300 anos o mundo grego tinha se estabelecido 300 anos antes de Jesus nascer. Então a Bíblia que Jesus lia lá era a Bíblia em grego. Em grego, era a versão dos 70 anciãos, a Septuaginta. E a Bíblia ali era em grego, né? E a Bíblia dos apóstolos que eles liam, a Torá, era a Torá em grego, que os 70 anciãos tinham feito para Alexandre o Grande, né? E Paulo aqui vai usar o argumento gramatical aqui, para dizer, ele que conhecia o hebraico, dizia: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E aí Paulo continua: e não diz aos descendentes, como se falasse de muitos, aquilo que eu estava falando com vocês, porém como de um só, ao teu descendente. E aí ele aplica a escritura, que é o Messias. Esse descendente é o Messias, ou que é o Cristo. Então veja bem, qual é a implicação espiritual? Nós somos abençoados por causa do povo de Israel, sem dúvida nenhuma. O povo de Israel é a nação escolhida, sem dúvida nenhuma. Isaac era o filho escolhido de Deus para Abraão, sem dúvida nenhuma, né? Seu filho Jacó gerou a nação eleita, sem dúvida nenhuma. Os 12 patriarcas são importantes, sem dúvida nenhuma. A Nova Jerusalém, né, tem 12 fundamentos, né? 12 fundamentos ali, né? E são os fundamentos da igreja, sem dúvida, são os fundamentos dos patriarcas, que também são os fundamentos dos apóstolos, depois 12, né? E diz a Bíblia que haviam 24 anciãos no livro de Apocalipse, que são os 12 da tribo de Israel e os 12 gentios, que não necessariamente são 12, mas esse é um número que aponta para o governo. Então, ou seja, o governo do patriarcado, do presbiterado da casa de Deus, de todas as gerações, desde Adão até o dia que o Messias voltar a estabelecer seu reino na terra. Então, assim, nós somos abençoados pelo povo de Israel, pela existência do povo de Israel, sem dúvida,
eles são o povo eleito. Nós somos abençoados pelo patriarcado das 12 tribos de Israel, sem dúvida nenhuma. Eles, são a matriz espiritual do monoteísmo no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas, quando Deus fez a promessa de abençoar todas as nações da terra, Ele não estava falando, irmãos, diretamente da questão de Israel enquanto nação somente. Ele estava falando num momento, numa visão imediata, literal. É claro que ele está falando de Isaac, é claro que ele está falando de Israel, que seria luz para as nações. Ele está falando tudo isso. Mas, acima de tudo, pelo que o próprio texto de Gênesis propõe, a própria língua no original propõe, ele está dizendo o seguinte, que no teu descendente no singular, e não nos teus descendentes, não é por causa do povo de Israel que a obra espiritual é feita. É claro que Israel estabelece as bases depois daquilo que se estende para a igreja, sem dúvida nenhuma, mas o fato é que ele estava falando do teu descendente. Quem era o descendente? O Messias, por meio do teu descendente, um descendente, o teu descendente te zerá, alguns pronunciam assim, zerá só, mas é um tissade ali, zerá, por causa do teu descendente, o único, serão benditas todas as famílias da terra. Então, por que é importante a nossa compreensão de que Jesus é o descendente de Abraão? Assim como por que é importante a nossa compreensão de que ele era o descendente de Davi? O descendente de Davi, nós já entendemos que ele tinha que vir ele tinha que ser o rei Messias, Meler Machia, o rei Messias, da casa de Davi, da tribo de Judá, profetizado. Mas ele também tinha que ser o descendente de Abraão, porque a promessa de Deus era que o descendente, e não estava falando de Isaac, e nem estava falando de descendentes, como falando da tribo de Israel. Não, estava falando do descendente, o Messias. Por causa do teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. Capítulo 22, versículo 16, vou ler de novo. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, na verdade, multiplicarei aqui no hebraico, diz, o teu descendente, o teu será. Eu multiplicarei, o teu será. Que coisa maravilhosa. O Cristo seria multiplicado. O Messias seria multiplicado. O Messias seria multiplicado. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. É por isso que nós somos o corpo da igreja. É por isso que nós somos o corpo do Messias espalhado no mundo. Tanto os judeus, Israel literal e carnal, os judeus, os israelitas, tanto os judeus quanto os gentios formam um só corpo, que é o corpo do Messias. E a promessa aqui está sendo feita. Ao teu descendente, ao teu será, eu multiplicarei o teu descendente, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. E o teu descendente, o teu será, possuirá a cidade dos seus inimigos. Aleluia. Aleluia, aleluia, a igreja está destinada a vencer, o povo de Deus está destinado a vencer, tanto judeus como gentios estão destinados a vencer, irmão. Você está destinado a vencer, você está destinado à superação, Você vai possuir a porta dos teus inimigos. Você vai chegar lá, você vai conquistar
a terra prometida, a cidade prometida de Deus. Você vai conquistar, mesmo que o inimigo esteja lá, mesmo que o inimigo esteja esperando, mesmo que o inimigo esteja lá armado, mesmo que o inimigo esteja lá com os seus armamentos, né, com seus exércitos lá. Diz a promessa de Deus: ele possuirá os teus descendentes, o teu descendente, né, que vai se multiplicar, que eu vou multiplicar o teu descendente, e ele possuirá a porta dos seus inimigos. E no teu descendente, né, nesse descendente, nele serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. No descendente, em Jesus, todas as nações entrarão na promessa. Todas as nações. Eu entrei na promessa, você entrou na promessa de Deus, por meio do Messias, por meio do Cristo Jesus, né? Todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E aí a gente vê, né? Eu quero ler de novo Gálatas com vocês, para você entender claramente o que é que Deus estava falando, né? E como eu disse, Paulo, que conhecia o hebraico muito bem, né, ele diz: olha, ali não está falando de muitos descendentes. Não é por causa de um povo que nós somos abençoados, é por causa do Cristo, é por causa do Messias, é por causa do Messias. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Marque isso aí na sua Bíblia. Ao seu descendente. Não diz aos descendentes. Paulo é muito claro aqui. E ele usa o argumento, né? É por isso que é bom. Na verdade, esse negócio de conhecer a língua no original, irmãos, isso era uma prática de interpretação antiga. Paulo está dizendo aqui: não diz seus descendentes, como se falando de muitos. A palavra ali não fala de muitos descendentes. Não fala de muito, porém, como de um só, um descendente. E aí ele aplica, ele mostra quem é esse descendente. O Cristo. O Cristo. A humanidade toda, ela é abençoada por causa de um só. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Historicamente, Deus fez o seu plano por meio da nação de Israel, sem dúvida. Eles são o padrão e o espelho de espiritualidade para nós, sem dúvida. Sem dúvida, não estou desmerecendo Israel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que a promessa da espiritualidade de Abraão, a promessa do relacionamento de Deus por meio da fé de Abraão, a humanidade não veio por conta do judaísmo. Não veio por conta de algo espiritual feito a um povo. Não, não veio. Veio por causa do descendente, Jesus Cristo. Então, por que é importante nós entendermos que ele é o filho de Abraão? Para que a gente entenda que nele se cumpre a profecia do Senhor, do descendente que ia abençoar todas as nações. O descendente não é Isaac. E nem são descendentes como o povo. Entendeu? Não são. É o Cristo. O Cristo. A descendência do Messias. A descendência do Cristo. Essa descendência que a gente precisa se preocupar. Essa descendência é que a gente precisa estar ligado, meus amados irmãos. É nisso aí que a gente tem que colocar a nossa importância. E aí a gente precisa entender seriamente certas coisas. O que nós precisamos entender seriamente? O que precisamos compreender seriamente, meus amados irmãos? Primeira coisa, que existe uma singularidade, uma peculiaridade, né? Existe uma constituição, uma atribuição ao Messias. Ao Messias. Então essa singularidade, essa peculiaridade, essa constituição,
essa atribuição de abençoar a humanidade é constituída no Messias, como representante legal e espiritual de Deus, a fé abraâmica, a fé monoteísta, a fé judaica cristã. Quem é o representante dos homens diante de Deus? O Messias, o descendente, o Tzerá de Abraão. A ele. É por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o representante. Ele é o constituinte. Ele é o constituído. Ele é aquele que tem o relacionamento singular. Ele é o prometido. Ele é a semente da promessa. Ele é o broto. Ele é o ramo de Abraão. Ele é o broto de Abraão. Ele é aquele que foi constituído por Deus para ser o representante da fé abraâmica, da fé de Abraão. Da fé é aquele que tem a procuração legal de Deus nele, a ele. Então é por isso que toda a humanidade precisa se entregar a Jesus. Toda a humanidade precisa se entregar ao Filho de Deus. Toda a humanidade precisa se entregar à semente de Abraão. Toda a humanidade. Então não é só uma questão, você vê como é uma questão profunda, não é questão só de genealogia. Quando nós estudamos Jesus, o filho de Abraão, nós não estamos estudando só genealogia. Nós estamos estudando aquele a quem o Senhor prometeu, aquele a quem o Senhor constituiu, aquele a quem o Senhor deu um relacionamento singular, aquele que é o fruto da promessa de Deus ao nosso pai Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Ele é o pai, é o patriarca, né, do povo judeu, do ponto de vista carnal, do ponto de vista biológico. Abraão é o patriarca, mas ele é o nosso patriarca espiritual. Nós também podemos chamá-lo de Pai Abraão. Pai Abraão, porque por meio do Messias ele se torna o nosso pai, porque o Messias é descendente dele também. O Messias é o descendente, né? Na verdade, é o cara, é a principal semente. Então o judeu se orgulha de ter vindo de Abraão e deve se orgulhar mesmo. Deve se orgulhar. Deus traçou o seu plano histórico para os judeus por meio de Abraão. Mas nós podemos nos orgulhar de que descendemos de Abraão também. E a base da nossa descendência de Abraão é por meio da semente legítima que havia de abençoar toda a terra. E eu não estou falando de Isaac, eu estou falando de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o desejado das nações. Então nós temos que entender isso. As pessoas precisam ir a Jesus. As pessoas precisam ir ao Messias. As pessoas precisam entender que ele é a ponte da fé que foi entregue à humanidade, da qual toda a humanidade é abençoada. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o descendente. Ele é o representante que tem a procuração legal da espiritualidade legítima, judaica cristã no mundo. Nós somos herdeiros, aleluia, da espiritualidade que desceu do céu. Desceu do céu e que se manifestou de maneira incipiente nos primeiros patriarcas a partir de Adão. E quando chega em Abraão, o Senhor escolhe então Abraão para ser o representante da fé do Deus único e verdadeiro no mundo. O único Deus verdadeiro em Abraão. E o Senhor, a Abraão, esse representante, fez a promessa: vai vir um cara depois de ti. O cara, esse cara é o Messias. E ele vai vir da tua semente e nele serão benditas todas as famílias. Então a fé que vem pelo Messias
descendente de Abraão, irmãos, nos faz entrar na família de Deus. Nós somos, então, pactuados, aliançados, incorporados, manifestados como filhos por meio da fé no Messias. No Messias. E ao Messias deve ser reconhecido a sua atribuição do ligamento, né, da pactuação. Ao Messias deve ser atribuído o direito legal de colocar no seu corpo, no corpo do Messias, no corpo do descendente de Abraão, todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Deus tem a sua fé completada na pessoa do Messias. Ele é a porta de entrada do reino, ele é a porta de entrada da promessa de Deus, o Messias, né? Então, a nossa fé abraâmica é uma fé legítima, não só pelo processo histórico, mas pelo processo espiritual, por meio do Messias, né? O descendente, o Tzerá, né? A quem as Escrituras revelam. O Messias, ele é o cabeça federal da raça humana. Ele é o representante solidário da raça humana. Então ele se solidarizou conosco e encarnou. E veio ser o nosso representante aqui na terra. E depois da sua morte, sua ressurreição, é o representante humano diante de Deus. Esse Deus incognoscível, esse Deus indescritível, ele é o representante federal diante de Deus. Ele é o representante solidário diante de Deus. Ele representa a nossa vida. Ele, o descendente, a semente de Abraão. Ele é o representante, ele é o procurador dos homens diante de Deus. Abraão compreendeu isso completamente, irmãos. Completamente Abraão entendeu isso. Ele entendeu que a promessa da redenção, que a promessa, irmãos, da reconciliação, viria por meio do Messias. Ele compreendeu isso claramente do seu descendente. Ele sabia que Deus não está falando de Isaac. E ele sabia que Deus não estava falando da nação de Israel, como se de muitos descendentes. Ele sabia, ficou claro, quando Deus fala conosco, fica tudo muito claro. Ele sabia que o seu descendente não queria abençoar todas as nações da terra, não era Isaac. E nem era o povo de Israel. E eu não estou falando isso desrespeitando, não. Eu estou falando isso para mostrar a clareza do que o Senhor estava falando espiritualmente. Entendeu? Tanto Israel quanto Isaac eram veículos da chegada do descendente primordial, primeiro, motriz, motor de todas as coisas, que ia fazer todas as coisas acontecer, que é o Senhor Jesus. Entendeu? Então o descendente, Abraão sabia disso. Abraão, o apóstolo Paulo fala de um descendente, mas Abraão sabia disso e o Senhor Jesus falou disso. Eu quero ler com vocês João 8, versículos 56 a 59. João capítulo 8, João 8, de 56 a 59. Que coisa maravilhosa. João 8, de 56 a 59, diz assim. Jesus falando com os fariseus, né? Abraão, vosso pai, preste atenção no que ele está dizendo, que coisa profunda. Vosso pai alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Que revelação profunda, meu Deus. Abraão entendeu quando Deus falou a respeito do descendente. Do descendente. Entendeu? Do Tzerá. Abraão sabia, entendeu? Que está falando do Messias. E ele se alegrou.
se alegrou na promessa da salvação. Ele entendeu que a promessa de Deus para ele era muito mais do que ter um filho. A promessa de Deus para ele era muito mais do que ter uma tribo. Era muito mais do que ter uma família. É muito mais do que ter um legado de pessoas humanas. O legado de uma família que fosse se estender por gerações. Ele sabia que o legado dele verdadeiramente, o maior de todos, além da família, além do povo extraordinário, nossos irmãos, que nós amamos, os judeus, que seriam descendentes deles, que nós amamos de coração, a quem nós devemos as escrituras e a revelação de Deus, como disse Paulo, lá em Romanos, deles são os pactos, deles são as escrituras, deles é a glória, dele descende Jesus segundo a carne, que é bendito eternamente, amém. Paulo reconheceu tudo isso, nós reconhecemos também, mas o fato é que quando Deus falou com ele, em ti, na tua descendência, no teu descendente, no teu serão benditas todas as famílias da terra, Abraão compreendeu completamente que estava falando de Jesus, do Messias. Versículo 56, Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia. Ele se alegrou por ver o meu dia. E viu e regozijou-se. Aleluia. Irmão, não tinha cego no meio dos patriarcas, não. Cego espiritualmente, que não sabia. A gente tem que aprender com isso. A gente tem que aprender a pedir a Deus esse espírito de iluminação, de revelação, para saber o que Deus quer de nós lá na frente. Para saber aonde Deus está nos levando lá na frente. Abraão não era nenhum cego, ele não era nenhum míope, ele não era alguém de uma visão tacanha, de uma visão turva. Não era, meus irmãos. Não era. Ele compreendeu tudo, ele compreendeu, ele era amigo de Deus. E quando você se torna amigo do Senhor, o Senhor te revela as coisas que hão de vir, as coisas que estão para acontecer. Abraão viu tudo, ele viu o que se passaria com Isaac, ele viu o que se passaria com a nação de Israel, ele viu, o Senhor disse para ele lá, no capítulo 15, quando Deus faz aliança, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina sobre a terra. E Deus começa então a revelar, até quando o povo de Israel vai entrar no Egito, depois que ia sair com muito ouro, com muita prata, depois que Deus julgasse a nação, e aí ainda mais ele vê todo o processo, ele vê tudo, e diz aqui o Senhor Jesus, Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia. Ele viu o dia da chegada, ele viu o dia da redenção, ele viu a chegada do Senhor Jesus, ele viu a redenção. Aí os judeus estavam conversando com ele, olha o que disse. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Quando você falar de coisa profunda com gente tapada é um problema sério, irmão. Entendeu? Gente tapada, é como Jesus disse para Nicodemo, cara, eu estou falando aqui no nível rasteiro, no nível terreno. Tu não compreendeu, quando eu começar a falar das coisas profundas, então, aí que tu vai viajar mesmo. Então, muitas vezes, Deus está, a nossa falta de visão, a nossa falta de compreensão, Deus quer nos falar coisas profundas e a gente não entende. E os judeus falaram, você não tem nem 50 anos, você viu Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Meu Deus, aí ele escandalizou geral. Ele escandalizou geral por quê? Porque ele sabia o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, eu sou o Messias, eu sou da descendência, eu sou o descendente de Abraão, o descendente, o descendente. Eu sou o Messias e eu sou Deus. Eu sou o mesmo que esteve com vocês para libertar vocês do Egito. Eu sou Deus, eu sou o eu sou, né? Lá em Êxodo 34, Moisés diz, quando o povo perguntar, aliás, Êxodo 3, desculpe, não é Êxodo 34 não, Êxodo 3,
versículo 14, né? Quando o povo perguntar quem é o Senhor, qual o nome dele, o que eu vou dizer? E ele disse, diga para eles, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. Em hebraico diz assim, Aie, Ashe, Aie. Eu sou o que eu sou. Aie, Ashe, Aie. No grego diz assim, ego em mim. Ego em mim. Eles entenderam. É a mesma coisa. Eu sou o que eu sou. Eu sou. Antes de Abraão, eu sou, disse Jesus. E naquela hora eles enlouqueceram da cabeça, queriam matar Jesus. Naquela hora a ficha caiu. Só que foi uma paulada muito grande e eles ficaram doidinhos, né? Ele só pode ser um louco. Ele só pode ser um blasfemo. E aqui fica muito claro para a gente, irmãos, a importância de a gente entender por que Jesus é o descendente. Ele é o descendente de Abraão. Ele é a semente. Ele é o que será. Ele é a semente. Ele é a semente. Ele é a semente. Ele é a semente de Abraão. Ele é a semente. O que será? A semente. A semente de Abraão. A semente. E por quê? Que semente é essa importante? Que aquela semente era semente divina. Era a semente que vem do céu. Era uma semente que já existia. Era a semente do próprio Deus por meio de Abraão. Entendeu? Por meio de Abraão, irmãos. A própria semente divina era Deus encarnando na terra. Era o Eu Sou encarnando na terra. E é por isso, irmãos, que lá eu quero ler um texto com vocês. No livro do profeta Daniel. Daniel 7. Daniel. Capítulo 7. Quando vai dar a descrição do Messias. Daniel 7. Né? Daniel 7, 13 e 14. Diz assim. Daniel 7, 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eis que vinha com as nuvens, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. Quer dizer, são duas pessoas. Primeiro um filho do homem se dirigia ao ancião de dias. Quer dizer, um ancião bem velho. Alguém muito mais velho. Né? E esse né, filho do homem, que é o Messias... Tá? Que é o Messias, né? E não é que é o Messias que os cristãos dizem, não. E isso era a maneira como se interpretava a Torá nos dias do templo, do segundo templo, entendeu? Lá no primeiro século da Era Comum se interpretava assim. Aliás, antes deles, o Messias, nos livros dos cânticos dos Messias, né, na escritura dos essênios, já falava sobre o Filho do Homem. E o Filho do Homem ali é nada mais, nada menos do que o filho do ancião de dias, segundo o escrito dos essênios. Então era a maneira que eles já interpretavam, já desde o cativeiro da Babilônia, quando Deus deu essa revelação para o profeta Daniel. E aí diz assim, e eu estava olhando, e vi nas minhas visões na noite, eis que vinha com as nuvens do céu o Filho do Homem, e dirigisse ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele. O ancião de dias aqui é a representação de Deus, e o Filho do Homem aqui é a representação de Cristo, do Messias. Ele diz assim, e foi dado ao Messias, ao Filho do Homem, foi dado domínio, glória, reino, para que os povos e nações de todas as línguas o servissem. O servissem, entendeu? O servissem. Interessante que a palavra aqui, servir, não é servir. Misericórdia. Tem né? Apostasia até na interpretação da Escritura. Tem na tradução da Escritura. A palavra servir aqui no aramaico, que o livro de Daniel foi escrito em aramaico, é pelar. Literalmente aqui a palavra é adorar. Adorar.
Adorar. O serviço aqui é um serviço de adoração. Serviço de adoração. Essa palavra aparece outras vezes no livro de Daniel. A palavra pelar aparece no livro de Daniel. Quando Nabucodonosor disse, louvou a Deus do céu, depois que Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram da fornalha, porque eles resolveram não servir a nenhum outro Deus. O que era não servir a Deus nenhum ali? Adorar. Adorar a estátua dele. Adorar a estátua dele. Eles resolveram não servir a outro Deus, que não ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Então, irmãos, a palavra que servir tem esse sentido de adorar. De adorar. E aí fica difícil, né? Quando os judeus querem dizer, irmãos, que o Messias não é divino. Aqui está claramente, foi dado. Eu estava olhando, versículo 13 de novo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele, e foi-lhe dado ao filho do homem, foi dado a ele domínio, glória, reino, para que todas as nações e todas as línguas dos homens o adorem. O adorem. Aquele que merece adoração. E o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o descendente de Abraão, a semente de Abraão, o será de Abraão, irmãos, é o Messias. O Messias eterno, quem por meio dele, do descendente, não dos descendentes, não do descendente carnal dele, Isaac, não dos descendentes de Abraão, os judeus, não, mas por meio do será, o Messias, todas as nações seriam abençoadas. Por quê? Porque esse Messias é eterno. Esse Messias é eterno. E Jesus está dizendo, Abraão se alegrou por ver o meu dia. E os judeus disseram, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Como é que Abraão te viu? Ele disse, antes de Abraão, eu sou Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. O Messias é Deus. Aleluia. A ele louvor, a ele glória, porque foi dado a ele, que ele seja adorado. O que será de Abraão, a semente de Abraão, ele é Deus, ele é Deus. E quando a gente fala no Messias que é Deus, né, que isso é uma crise terrível para o povo judeu, mas o fato é que lá no livro de Miqueias, vamos ler o livro de Miqueias, né, Jesus disse antes de Abraão, eu sou. Abraão que se alegrou pelo meu dia. E ele disse, mas você não tem nem 50 anos. Como é que pode? Você viu Abraão? Ele disse, antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Ego em mim. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou aquele que foi com Moisés. Aie, achei aie. Eu sou o que eu sou. Eu sou. E eles, então, quando viram ele falando aquilo foi forte demais. Eles quiseram matar ele naquela hora. Mas aqui é dito que o Messias é Deus. Daniel diz que o Messias era Deus e o Messias devia ser adorado. Adorado, adorado. E todas as nações, e domínio, e poder, e honra e glória foi dado ao Messias. Ao Messias, ao descendente de Abraão. Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá? De ti sairá o que há de reinar sobre Israel. E aí diz, cujas as origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. As origens são desde os dias da eternidade. O Messias que há de reinar Israel é desde os dias da eternidade. Então a gente tendo isso na nossa mente, irmãos, da singularidade do Messias, da singularidade
do descendente de Abraão, da eternidade do descendente de Abraão, da autoridade representativa do descendente de Abraão, a gente entende por que Mateus quis colocar lá Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão, a semente de Abraão. E eu queria agora, então, aleluia, trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. O que a lição do filho de Abraão, né, pode nos ajudar na nossa fé prática? Eu queria pensar algumas coisas aqui. Primeiro, o filho de Abraão, né, historicamente ali sendo Isaac como filho de Abraão, irmãos, ele é o filho da promessa, como o Messias. E nós também, o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós também temos como fundamento da origem da nossa fé as promessas de Deus. As promessas de Deus são os mesmos meios que Deus usa para que a gente possa se estabelecer no mundo. Então, assim como o filho de Abraão, Isaac, o filho histórico de Abraão, Isaac, irmão, era o filho da promessa, nós também somos filhos da promessa. Assim como o Messias era o filho da promessa, nós somos os filhos da promessa. Na nossa vida tem que ser baseado nas promessas das Escrituras, da palavra de Deus, mesmo em meio às circunstâncias improváveis. Vamos lembrar que Isaac nasceu de uma esterilidade, de um homem amortecido, como diz a Bíblia, de uma mulher que tinha cessado o costume das mulheres, a menstruação, de um ventre morto, amortecido por causa da idade avançada, entendeu? De 90 anos. Mas eles tinham uma promessa de Deus. Tinha uma promessa. Sara com aquela idade avançada, Abraão com a idade avançada, gerou um filho de promessa. Eu quero dizer para você, ao estudarmos a respeito do filho de Abraão, vamos lembrar que os filhos de Abraão são filhos da promessa. Você é filho da promessa. Você tem promessas de Deus na sua vida. Você precisa se apegar às promessas de Deus, todas elas. Leia a Bíblia, consulte as promessas de Deus. Quais são as promessas da cura divina para você? Quais são as promessas da prosperidade para você? Quais são as promessas da vitória para você? Quais são as promessas da unção? Quais são as promessas da manifestação de Deus? Quais são as promessas da intervenção de Deus para a sua vida? Você precisa ser um filho da promessa, como o filho de Abraão era, tanto Isaac quanto Jesus era e são filhos de promessa. Nós também somos os seus descendentes da promessa. O filho da promessa também, além de ser os filhos de Abraão também, além de serem filhos da promessa, os filhos de Abraão é o filho de uma fé perseverante, e não só de uma fé momentânea. Vamos lembrar que Abraão gerou Isaac depois de dezenas de anos, irmãos, perseverando numa promessa. Que nós tenhamos essa mesma fé, que a gente não desista, a gente não queira uma coisa de manhã, 7 horas da manhã e 9 horas queira outra. Ah, parece que está tão difícil, e 6 horas e meio-dia que era outra, e 6 horas da tarde que era outra, desistindo. A igreja tem que parar essa fé, irmãos, que não persevera, essa fé que não é madura. Num tempo como esse, num tempo de pandemia como essa, a nossa fé tem que estar cada vez mais forte. E o que é fé, pastor? É confiança. Para que serve confiança? Confiança é quando você não tem garantia nenhuma. E a nossa garantia é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra das promessas das quais nós somos filhos. Essas promessas são a garantia de Deus. E nós temos que confiar nessas promessas. Vamos lembrar de que Abraão perseverou na fé.
Não, ele diz o texto bíblico lá em Romanos que ele não enfraqueceu na fé, mas pelo contrário, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, sabendo que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Então, como filhos de Abraão, assim como Isaac era filho de Abraão, filho de uma fé persistente, gerado numa fé persistente, assim como Jesus, o filho da promessa, que na plenitude dos tempos, quer dizer que levou muito tempo, desde a promessa que Deus fez a Abraão até o cumprimento, diz a Bíblia, o Paulo diz, então na plenitude dos tempos, no pleroma, no tempo completo de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Na plenitude levou tempo, havia um processo histórico que tinha que se cumprir. Estradas tinham que ser abertas, caminhos tinham que ser feitos, cidades tinham que ser construídas, gerações tinham que vir. Deus tinha um projeto para aquilo tudo e só na plenitude ele enviou. Mas o Messias veio e Simeão, né, aquele ancião ali no Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, diz: agora despede, Senhor, teu servo, porque eu já vi se cumprir as promessas de consolação do Senhor para o teu povo. Então, irmão, nós temos que ter uma fé perseverante. Você que quer algo de Deus, você que quer uma cura divina, persevere em crer, em buscar, em pedir e em confiar. Você que quer uma porta aberta, confie, busque, clame ao Senhor, persevere na fé. Você que quer mais unção, quer mais graça, quer mais poder, quer mais espiritualidade, quer mais envolvimento com as coisas do céu, persevere. Nós somos os filhos de Abraão, os filhos de uma fé perseverante. Seja lá o que for que você quer, você precisa perseverar numa fé que prevalece vez após vez por causa da perseverança. Que outras aplicações nós podemos fazer do filho de Abraão? O filho de Abraão também é um filho que foi entregue no altar de Deus. Foi gerado em obediência, para ter uma vida de obediência, na vida e na morte, foi entregue no altar de Deus. Isaac foi entregue no altar de Deus, nós precisamos estar no altar de Deus. No altar da obediência, sabendo que o nosso Pai nos gerou também em obediência. Mas uma coisa fantástica a respeito de Abraão é que a Bíblia diz que quando o Senhor disse: pega o teu filho, teu único filho, e oferece a mim no Monte Moriá, diz a Bíblia que ele de madrugada levantou-se, pegou o menino e foi. Não ficou enrolando para ver se Deus esquecia, não. O cara de madrugada, lá para as 3 horas da manhã, os caras já estavam em pé para fazer cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, para cumprir a vontade de Deus, irmão. De madrugada ainda, de madrugada, diligentemente, com aquela diligência, com aquela acuridade, entendeu? Ali, de maneira zelosa, para fazer o que Deus queria. Então, como filho de Abraão, todo filho de Abraão é um filho que vive na obediência do Pai, na obediência daquele que deu exemplo a ele, de que precisava sacrificar qualquer coisa. Tem pessoas que não querem sacrificar nada, tem pessoas que não querem sacrificar aquilo que Deus lhes pede, aquilo que Deus lhes exige, aquilo que Deus requer das suas vidas. A pessoa não quer sacrificar. E como filho de Abraão, nós temos que ser assim. Então o filho de Abraão é um filho da promessa. O filho de Abraão é um filho de uma fé perseverante. O filho de Abraão é um filho que se entrega no altar da obediência ao Senhor, como Isaac se entregou e como Jesus se entregou, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por causa daquela obediência, diz a palavra, Deus o exaltou. O filho de Abraão também, irmãos, é um filho que não foi gerado em projeto humano e banal,
Existe um filho lá que foi gerado nas pressas, o filho de Abraão, Ismael, né? De uma circunstância, de um momento de falta de fé. Então Abraão inventou ali, se deitou com aquela escrava para gerar um filho. Então a palavra de Deus está dizendo que o filho, por isso que a Bíblia diz, em Isaac será chamada a tua descendência. Entendeu? Não é Ismael. Não é o filho da produção independente da vontade de Deus, não é. É um filho na obediência. Então não inventa, irmão, não inventa na tua vida, não inventa. Vá fazer o que Deus quer de você. Não invente. Não invente profissão que Deus não quer. Não invente projeto para a sua vida que Deus não quer. Não invente. Não passa na frente de Deus. Não passe. A Bíblia diz, ofereçam a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você quer o melhor para a sua vida? Então não inventa plano que Deus não tem. Se Deus não tem plano, sai fora. Mete o pé, chuta aquele laço. Entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Então o filho da promessa é um filho que não inventa. Não inventa moda. Se inventar, vai dar ruim. Vai dar problema. E o filho da promessa, além de ser esse filho, né? O filho de Abraão. Ele é o filho das promessas do Senhor. Além de ser os filhos da promessa, além de ser o filho de uma fé perseverante, além de ser o filho entregue no altar da obediência, além de ser um filho que não inventa, irmãos, o filho da promessa, ele é fruto de uma herança espiritual, de fé, e não da herança carnal. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos judeus também. E eu quero ler com você. Nós somos filhos. Por quê? Porque nós seguimos o modelo de fé que Abraão tinha. Não existe diferença entre um judeu e um gentio, irmãos. Se esse judeu ou esse gentio seguir a mesma fé que Abraão teve, se relacionar com Deus da mesma maneira como Abraão se relacionou. Porque Abraão fez a circuncisão e começou uma nova linhagem a partir dele, mas ele já cria em Deus antes mesmo da circuncisão. E ele obedeceu a Deus, e o fato dele crer foi imputado a ele como justiça. E quando ele creu, não foi quando ele estava circuncidado, não. Foi quando foi feita a promessa e ele recebeu. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 2, e Paulo fala quem é o verdadeiro judeu. Quem é o verdadeiro judeu? Quem é o verdadeiro israelita diante do Senhor? Será que é o filho carnal? Só Romanos 2, versículo 28 e 29. Olha o que aqui Paulo nos diz. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Interessante aqui, quem está falando é um judeu, né? Você quer saber como um verdadeiro judeu messiânico, um verdadeiro judeu nazareno pensa? Só lê as cartas de Paulo. O verdadeiro rabino judeu que encontrou o Messias pensa? É só ler as cartas de Paulo. Shaul Rachalia, Paulo o apóstolo. É só ler. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não adianta se fantasiar de judeu. Não adianta só ser judeu para os outros verem. Porque não é judeu quem o é exteriormente. E nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão é o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Tem muita gente que adora o judaísmo. Eu amo o judaísmo. Eu amo o judaísmo. Amo muito. Entendeu? Eu fui estudar hebraico na UFRJ, fui estudar hebraico depois com os rabinos. Eu conheço a literatura rabínica.
Eu amo os judeus, eu amo o povo judeu. Entendeu? Eu sei que dificilmente um cristão compreende tudo a respeito do cristianismo se não compreender as suas raízes, as suas origens e a língua do povo que gerou essa origem, né? Mas o fato é o seguinte, o mais importante do que as coisas exteriores é viver um verdadeiro judaísmo de Abraão no coração, na vida, na prática da vida, não fantasiado de judeu para os outros verem. Entendeu? Então a fantasia, né? Aquilo que é sagrado para a religião judaica, o kippá, o talit, né? O talit grande, talit gadol ou talit pequeno, entendeu? O tefilim, né? Para fazer as orações, né? Aquelas tiras, uma caixinha de madeira que amarra no braço e na mão para fazer as orações. Mais importante do que o exterior de tudo isso é a prática legítima e real e a comunhão que o pai Abraão, como o judeu diz, Abraão Avino, nosso paizinho Abraão, ter a mesma fé que ele é que importa. E Paulo está dizendo aqui. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, é judeu aquele que o é interiormente, e é circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, mas cujo o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu quero ler ainda com vocês Romanos, capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, versículo 11 em diante. Recebeu o sinal, estou falando de Abraão aqui, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então é importante ter a mesma fé que teve quando ainda incircunciso. Vou repetir, quando ainda incircunciso. Ele fez a circuncisão como selo, mas de uma fé que ele tinha quando ele ainda era incircunciso, para vir ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada justiça. Versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circunciosos, mas que também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O importante é a fé que ele teve antes da circuncisão e que continuou com ele depois da circuncisão. Então, o verdadeiro filho de Abraão, nós estamos aplicando isso de maneira prática na nossa vida, é aquele que é herdeiro da espiritualidade que Abraão tinha. Não é herdeiro da genética, não. É herdeiro da espiritualidade que Abraão tinha. Isso é que é importante. Herdeiro da espiritualidade que Abraão tinha. Herdeiro dessa espiritualidade, da mesma fé. Eu vou ler de novo. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então, a circuncisão era um sinal do selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem. Você crê? Então ele é seu pai. Pode dizer, né? Abraão Avino, papaizinho, Abraão, meu papaizinho. Pai de todos os que creem, que embora não circuncidado, se você crê, ele é seu pai também. Ele é seu pai espiritual também. Nós somos da mesma espiritualidade, da mesma descendência espiritual dele, a fim de que fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circunciosos, mas que também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Não adianta você ser herdeiro geneticamente de Abraão se você não anda na fé que ele teve. Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado, tem que ter a mesma fé que ele tinha
antes mesmo dele ser circuncidado. E eu quero concluir lendo com vocês Gálatas capítulo 3, de 6 a 9. Gálatas 3, de 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Você é da fé? Então você é herdeiro de Abraão. Você é herdeiro de Abraão. Você é herdeiro espiritual. Você tem o legado de Abraão. Você é o herdeiro espiritual de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Que maravilha, né? Abraão viu o Evangelho, viu a redenção, viu tudo. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente. Aleluia! Como o crente. Tem algum crente aí? Como o crente Abraão. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo isso. Jesus é o filho, é o descendente de Davi. É o Noritz, né? É a raiz de Jessé e de Davi. Aquele que veio subindo como o renovo, a raiz, o Nitzá, a raiz, né? O Nazareno, o Nitzá, né? De Davi e de Jessé, mas também é a raiz, é a semente, é o Tsá de Abraão. E nós também somos descendentes de Abraão. Que Deus abençoe você. Que Deus lhe dê a fé no Messias e do Messias. Fé de Abraão, que se espalhou pelas nações por causa do seu descendente. Amém? Vamos orar. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar o teu filho e a tua filha e pedir que mais e mais da revelação do Messias venha sobre o coração do teu filho e da tua filha. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes firmes da tua promessa, Senhor. Nos ajuda a sermos praticantes firmes da promessa do Senhor. Sermos como Abraão, como Isaac, filhos da promessa. Como o Messias, filho de promessa. Nos ajuda a ter uma fé perseverante como Abraão teve. Nos ajuda a ter uma fé no altar como Abraão teve, no altar do sacrifício. Nos ajuda a não inventarmos moda para a nossa vida, Senhor, mas fazermos a tua vontade com perfeição. E nos ajuda a sermos descendentes espirituais. Ó Senhor, que haja esse anseio de sermos como nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão, Senhor, que andou diante de ti. Que nós sejamos herdeiros da mesma fé que ele. Visita teu povo. Visita aquele que precisa de cura. Cura em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Abre as portas, Pai, para esse também que está clamando por uma porta aberta. Abre a porta, meu Senhor. Faz abundar o seu celeiro, a sua casa. Pai, também traz paz aos corações. Traz segurança, traz fé em Ti, Senhor. Nós cremos em Jesus. Obrigado por Jesus, o Filho de Abraão. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você grandemente, tá? Qualquer coisa me chama aí no privado, tá bom? Aqui pelo message, tá? Do Facebook ou pelo WhatsApp, tá? Um beijão, Deus abençoe. Eu amo vocês, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe.